Se você já tentou emagrecer várias vezes, mas você sempre para no meio do caminho, você nunca leva um processo de emagrecimento até o final, você desiste, você para, você acaba até desacreditando. Isto não significa que o problema está na dieta, tampouco que o problema está em você, que você é fraca, que você desiste de tudo, que você é uma fracassada. Não, não é nada disso. O que acontece é que nunca antes ninguém te falou o que eu vou te dizer agora com você a respeito de 5 medos que talvez você possa carregar e ainda, como eu disse, nem se deu conta disto. E esses medos têm impedido o seu processo de emagrecimento, têm impedido você de chegar até o final, na linha de chegada. Mas, mais uma vez eu quero te dizer, este problema agora acabou, porque eu vou te ajudar nessa caminhada. Eu já emagreci mais de 20 quilos, depois de muitas tentativas frustradas, depois de tanta decepção comigo mesma, eu descobri o único caminho que me fez emagrecer, que realmente abriu a minha mente, os meus olhos, e não teve jeito, o resultado veio. E o resultado foi mais de 20 quilos a menos carregando no meu corpo. E isso foi só um detalhe, né? Porque foram pesos que foram ficando para trás, caindo ao chão, pesos emocionais, pesos mentais. Tanta coisa mudou na minha vida depois que eu descobri o único caminho do emagrecimento verdadeiro. E olha só, entenda uma coisa, o problema nunca está quando você pensa, né? Eu sou fraca, eu não tenho força de vontade, eu nunca consigo levar nada pra frente. Não, não é nada disso. O foco de tudo é o seu cérebro. O foco de tudo, a raiz, está na sua mente. Por isso eu não canso de citar Romanos 12:2 para você, que diz: não se conformem com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então só há mudança, só há transformação quando a nossa mente é renovada, quando a nossa mente é transformada. Por isso que eu falei para você, o único caminho do emagrecimento e de qualquer outra transformação que você queira ter está aqui. Você precisa aprender a como mudar aqui. E eu estou aqui para te ensinar o caminho. E o seu cérebro, ele foi criado para te proteger. Então, quando Deus nos criou, quando Ele criou você, existe um cérebro aí nessa cabeça que te protege, tá? E o que significa isso? Ele foi criado para te afastar de tudo aquilo que te gera medo, que te gera desconforto, que te gera algum tipo de dor, que te gera tristeza. Então, quando ele percebe que você está vivendo uma situação assim, ele vai fazer de tudo para te afastar dessa situação, porque afinal de contas, ele foi criado para te proteger. Então, se causa desconforto, se causa medo, se causa tristeza, se é chato, ele não vai cooperar com você. Por isso que eu usei técnicas, eu usei estratégias para que a minha mente mudasse, para que eu fizesse do meu processo de emagrecimento algo prazeroso, algo de verdade, porque eu sabia que a mudança que eu precisaria ter na minha vida era para sempre. O que acontece muitas vezes? Você começa uma dieta, para, você começa um programa, para, você começa uma coisa e para. Por quê? Você ainda não aprendeu estratégias para fazer com que este processo seja prazeroso, porque o seu cérebro, ele vai buscar sempre aquilo que para você é prazeroso, aquilo que para você é motivo de felicidade, é motivo de contentamento. Então, mais uma vez, se o seu cérebro percebe que você está vivendo uma situação que está te trazendo desconforto, que está te gerando dor, ele vai te fazer de tudo para te tirar disso. É por isso que você vive na sua vida ciclos de desistência, porque mais uma vez você ainda não aprendeu técnicas que fazem com que aquilo que você quer fazer seja prazeroso, tá? Mas
Calma que você vai aprender tudo comigo, tudo aquilo que eu sei, eu quero passar para vocês. Então olha só, eu sempre falo que na escola a gente aprende tanta coisa, né? A gente aprende muitas coisas boas na escola, a gente aprende também coisas que a gente nunca vai usar na vida, não é? Aquelas fórmulas enormes, tanta coisa que às vezes a gente nem se lembra mais, porque a gente não usa no nosso dia a dia. Mas uma coisa que é importante, uma coisa que a gente usa, né, que a gente precisaria saber e conhecer, é sobre nós mesmos, sobre o nosso comportamento, sobre o nosso eu, sobre quem nós somos, sobre o propósito na nossa vida. Mas isso não é ensinado na escola, isso é aprendido na vida, né? E olha só que coisa incrível, o que eu vou te dizer agora. Aquilo que você é hoje é resultado de tudo aquilo, principalmente no seu período de infância. É resultado de tudo aquilo que você viu, de tudo aquilo que você ouviu e de tudo aquilo que você sentiu. De novo, quem você é hoje é resultado daquilo que você viu, daquilo que você ouviu e daquilo que você sentiu, principalmente na sua infância. Então, aquilo que você decide hoje, aquilo que você faz hoje, aquilo que já se tornou automático na sua vida, é simplesmente um resultado de tudo aquilo que você presenciou no seu passado, tá? Eu sempre gosto de usar, né, um exemplo, e vamos supor que você conheceu uma pessoa muito má, e essa pessoa muito má usava um colar preto. E essa pessoa talvez te humilhou, essa pessoa talvez te prejudicou muito na vida, muitas vezes. Então hoje, quando você olha alguém com colar preto, o seu cérebro lá no inconsciente faz uma ligação entre aquela pessoa que você está conhecendo agora e aquela que um dia te prejudicou. E aí você de cara fala, eu não fui com a cara daquela pessoa. E você nem sabe o porquê. Mas é porque, e aí você se afasta dela, porque você se protege, porque o seu cérebro lembra de tudo aquilo que você passou no passado com uma pessoa que usava direto um colar preto, entendeu? Então, o que você é hoje é resultado daquilo que você viu, ouviu e sentiu. Guardou isso? E aí, vamos supor que lá na sua infância, você ouviu várias vezes: você não pode falar não para os mais velhos. Que é isso, menina desobediente? A pessoa tá chamando você, você tem que ir. A pessoa tá te oferecendo alguma coisa, você tem que pegar. A pessoa tá falando alguma coisa para você, você tem que parar e dar atenção. Quantas vezes, talvez você, como criança, alguém te oferecia alguma coisa e você virava a cara, ou você não queria e às vezes apanhava por causa disso. Ou às vezes ouvia xingamentos, repreensões, porque você tinha que dar ouvido para aquelas pessoas, principalmente os mais velhos. Você tinha que sempre falar sim, porque falar não é falta de educação. Você tinha que aceitar aquilo que te davam, porque se você falasse não, se você negligenciasse, se você se posicionasse naquele momento com palavras negativas, você era desobediente, você era uma menina muito teimosa, muito mal educada, mal criada. E com isso, você aprendeu que você não deve falar não para as pessoas. Aquilo que as pessoas impõem para você, você tem que fazer, você tem que falar sim, você tem que aceitar. Porque senão, você é uma pessoa má. E por mais que aquilo que estão te oferecendo não faz sentido para você, que lá no fundo não é o que você quer, mas você ouviu muitas vezes que você não pode falar não. Porque quando você fala não, você é mal educada. Tá pegando aí? E assim você cresceu, sempre falando sim para tudo, sempre falando sim para as pessoas, mesmo quando aquilo te prejudica, mas ainda assim você fala sim. Você nunca consegue falar não para alguma coisa, você nunca consegue colocar o seu posicionamento, você nunca consegue colocar suas ideias. E muitas vezes quando você tenta fazer isso, você se sente mal. E isto porque você aprendeu que, principalmente para os mais velhos, nunca deveria falar não. E os mais velhos, para uma criança, são as pessoas mais importantes. São as pessoas que merecem respeito. Então hoje você é adulta.
Aquela pessoa que para você é importante, você não consegue falar não para ela. Faz sentido isso para você? Se faz sentido isso para você, eu quero que você já coloque aí o seu joia nesse vídeo, para que seja um sinal e esse vídeo alcance outras mulheres que precisam ouvir esta palavra. Mulheres que têm se culpado, mulheres que não têm conseguido alcançar os sonhos, os objetivos, mulheres que sorriem por fora, mas que por dentro choram porque carregam o medo de dizer não. E este é o primeiro medo que talvez está impedindo o seu processo de transformação, o seu processo de mudança. É o medo de dizer não. Só que eu quero te falar uma coisa aqui agora. A Bíblia fala que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, todas as vezes que você fala sim para alguém, se prejudicando, se machucando, todas as vezes que você fala sim para agradar alguém, mas lá no fundo você está se ferindo, você não está cumprindo essa palavra, você não está se amando, você está simplesmente buscando aprovação. E com isso, você está falando sim para as pessoas e não para você. E a cada dia mais distante. E eu quero que você fique comigo até o fim, que eu vou falar para você o que você deve fazer para romper com esses medos, com esses ciclos e com essa situação de todas as vezes se colocar por baixo, fazer aquilo que você não gostaria, aceitar aquilo que você não gostaria naquele momento. Eu vou falar para você como agir nessas situações. Então, muitas vezes você aceita aquele doce, você aceita aquele bolo, você aceita ir naquela festa que você nem queria ir, nem faz sentido para você estar lá, nem é tão importante para você assim. Às vezes você aceita aquele convite de alguma coisa que no fundo você nem gostaria, não condiz com o seu objetivo agora. Mas você recebe, você põe para dentro, você aceita tudo com medo de dizer não. Com medo de ser reprovada. Com medo de ser vista como a mulher mal educada, como a mulher teimosa, como a mulher egoísta. E o segundo medo é o medo de se frustrar. Lembra que eu falei para você no início do vídeo que o nosso cérebro foi criado para nos afastar da dor e buscar prazer? Tudo aquilo que para ele parece ameaça, desconforto, ele vai te afastar. E tudo aquilo que parece ser prazeroso, que te causa paz, tranquilidade, felicidade, ele vai te impulsionar a fazer. Então, muitas vezes, você já tentou emagrecer. Você já buscou dietas, você já fez até loucuras, às vezes já tomou remédios e remédios, bateu em tantas portas procurando ajuda. Mas todas as vezes você se frustrou. Todas as vezes você não teve o resultado que você gostaria. Porque você estava buscando algo para simplesmente emagrecer o seu corpo. Mas você não tinha descoberto ainda que o emagrecimento, para ele ser efetivo, ele tem que ser uma transformação de dentro para fora. Então você se frustrou, você acabou se decepcionando. Então agora, quando você se depara com uma proposta de emagrecimento, quando você se depara com uma oportunidade que vai mudar a sua vida, o que você faz? Você, não, acho melhor não tentar de novo não. Ou você vai lá, sabe quando você quer entrar na piscina, mas a água tá gelada, e aí você coloca a pontinha do pé e sabe, não, tá muito gelada, não, e você não quer se molhar por causa do desconforto daquela água fria. Então muitas vezes você faz isso, você tem uma oportunidade na sua frente, e aí você fala, não, você até começa, você dá uns passinhos, mas você não permanece. Você sai, você desiste. E mais uma vez, isso não é porque você é fraca, isso não é porque você não consegue, isso não é porque você não tem força de vontade, não. É porque o seu cérebro foi programado para isso. Todas as vezes que ele, lembra que eu falei
a mulher que usava colar preto, uma mulher má, e agora quando aquela pessoa me vê, que ela nunca me viu na vida, mas estou usando um colar como daquela pessoa maldosa, o cérebro dela vai identificar e vai afastar ela de mim, entende? Então, é assim que acontece. O seu cérebro lembra, já tentou várias vezes, se frustrou, ficou triste, ficou chateado, ficou depressiva depois, isso gerou ansiedade. O que ele vai fazer? Não entra. Não faz. Não, isso não é para você agora. E aí, mais um medo, que é o medo de se frustrar. Mas entenda uma coisa. O que acontece não é que, mais uma vez, a dieta não funciona, é você que não consegue, o problema é você, não. É que, na maioria das vezes, você tentou por caminhos que não tratava você por dentro, mas só o exterior. E isso aqui, o exterior, ele é só um resultado daquilo que eu tenho interiormente, entende? Então, olha só o que eu vou te dizer agora, presta bastante atenção. O problema não é você. A questão é, você nunca antes tentou o caminho certo. Mas eu quero que você tire essa culpa dos seus ombros agora. Porque tudo é válido. Até tentativas frustradas, até caminhos que não deram certos, até coisas que você acreditou que quando você foi ver era papo furado. Tudo isso foi aprendizado para você. Muitas vezes a gente precisa trilhar por caminhos, bater em várias portas, até encontrar a única porta que pode mudar a nossa história. E por que isso acontece? Para que a gente possa valorizar aquilo que realmente transforma a nossa vida. Assim é a nossa vida com Jesus. Quantas pessoas chegam até Jesus e já procurou tantas coisas, já bateu em tantas portas, já foi em vários lugares e nada adiantou e nada funcionou. E ela precisou desses caminhos, ela precisou disso para que quando ela conhecesse o único caminho da salvação, ela valorizasse. Então, tudo é válido. Até as tentativas que não deram certo, foi aprendizado para você. E o terceiro medo é o medo. Esse é muito importante. É o medo de dar certo. Sim, o medo de dar certo. E por que isso acontece? Porque quando você começa e para, quando você tenta uma coisa e você, não deu certo, aí parou. Eu queria um resultado rápido, achei que ia ser rápido, parei. O que você fica depois? Você fica triste, você fica chateada, aí você acaba falando para os seus filhos, pro seu marido, para os seus amigos. Eu tô tão triste, eu não consigo, nada dá certo pra mim, eu tô me sentindo tão feia, eu tô me sentindo tão incapaz, porque eu sou isso, olha, nem uma roupa me serve, porque bababá. E aí o que você ganha em troca disso? Muitas vezes você ganha carinho, você ganha afago. Aquela pessoa vai olhar pra você e vai falar, não fica assim não, você é bonita desse jeito, eu amo você do jeito que você é, imagina, não se preocupa com isso, olha como você é linda, não, né? Então com isso você ganha o quê? Conforto, percebe? Você ganha palavras, né, de elogios, você ganha o carinho das pessoas que você ama. E isso tudo, às vezes você pode pensar assim, pastora, eu não sou assim não. Mas, gente, entenda uma coisa. O nosso comportamento, a maior parte das nossas decisões são tomadas inconscientemente pelas emoções. E aí, é por isso que eu falei, a gente não aprende isso na escola. A gente aprende, né, no dia a dia, com estudos, a gente aprende isso, né, pesquisando, estudando muito, e aí você começa a perceber, faz sentido mesmo. Para pensar, quantas vezes você está triste e você tem alguém do seu lado que vai lá, que te consola, que te conforta, que te fala palavras de carinho, que fala, não fica assim não, você é maravilhosa, Isso é bom. E aí você não quer perder isso. Lá na sua cabecinha, no inconsciente, ele sabe
que talvez se você emagrecer, você não vai ter esse conforto desse jeito. As pessoas vão olhar para você como uma mulher forte, como uma mulher que venceu a si mesma, como uma mulher determinada, como uma mulher que tem domínio próprio, como uma nova mulher. E às vezes não é isso que você quer. Às vezes o que você quer é ser tratada como uma pessoa frágil, uma pessoa que, ai, coitadinha, olha só, não consegue, mas eu tô aqui com você, viu? E aí muitas vezes você fica nesse papel de vítima, porque em contrapartida você recebe carinho das pessoas que você ama. O quarto e penúltimo medo é um medo de você não se reconhecer depois. Porque você, há anos talvez, você se olha no espelho e você está acostumada com a sua imagem, né? O excesso, as roupas grandes, né? O excesso de peso, o excesso de gordura. E você está acostumada com essa identidade. Você está acostumada com a sua fisionomia, com a sua imagem. Quantas vezes eu falo para as mulheres, né, que eu atendo, eu falo, eu quero que você se imagina. Imagina você num corpo que você gostaria de ter, um corpo equilibrado, um corpo que está fora da obesidade. A maioria dessas mulheres nem conseguem se imaginar. Sabe por quê? Porque elas já se acostumaram com a imagem delas, né, bem acima do peso. E elas têm medo de quem elas podem se tornar. É o medo do desconhecido. As pessoas, geralmente, elas ainda não sabem o que elas querem. Elas não sabem se elas querem mesmo emagrecer, sabe? Se querem continuar do jeito que tá. Ah, não, eu sou assim mesmo. Ah, não. Aí, ao mesmo tempo, elas já mudam. Não, eu preciso emagrecer. Ah, não, isso não é pra mim. Eu tô cansada de viver desse jeito. E aí, ao mesmo tempo, ela fala, ah, não, eu sou assim mesmo. Gente, é incrível, né? Vocês são maravilhosos. Então, acontece muito isso, esse conflito interno. E isso é resultado de pessoas indecisas, ainda não sabem o que quer. Não sabem se realmente querem emagrecer, porque não conseguem nem visualizar quem elas são. Pode ver, Jesus, quando ele passava, o que ele falava para as pessoas geralmente? O que queres que eu te faça? Não é? Ele esperava a pessoa falar, a pessoa ter firmeza daquilo que ela queria, para aí depois ele realizar um milagre, a transformação na vida daquela pessoa. Por quê? Quando você não tem firmeza daquilo que realmente você quer, quando você não tem firmeza, quando você ainda não sabe exatamente se é isso que você quer, você nunca vai chegar a lugar nenhum. Você vai viver nesse ciclo de começa e para, eu não vou até o fim, porque você ainda não tem firmeza daquilo que você quer para sua vida. Emagrecer assusta aquelas pessoas que não se veem dignas da mudança. Então, o quarto medo é o medo do novo, é o medo de quem essas pessoas podem se transformar. Mas eu quero que você agora coloque na balança. Se você emagrecer, o que é que você vai ganhar com isso? Ou o que você vai perder? Vê o que faz sentido para você. Será que tá bom a vida assim para você? Será que tá bom você não sair nas fotos porque você não gosta da imagem que você vê? Será que tá bom para você não conseguir amarrar o próprio sapato? Será que tá bom para você chegar numa loja e não ter o número da roupa que você gostou? Será que tá bom para você receber apelidos? Eu sempre falo que a pessoa, quando ela tá muito acima do peso, ela perde o nome, né? Ela é chamada de gordinha, ela é chamada de redonda, ela é chamada de tanta coisa, né? Perguntam se tá grávida. São tantas humilhações, né, gente? E aí eu quero te fazer uma pergunta. O que você quer? Quer essa vida pra você? Ou você quer olhar pra frente e se ver uma nova pessoa? Uma pessoa que tem um corpo equilibrado. Uma pessoa que reflete quem realmente você é. Quinto e último medo é o medo de estar pecando contra Deus. Você ouviu dizer muitas vezes que a vaidade é pecado. E realmente, a vaidade é pecado, porque ela está ligada com o orgulho. A pessoa que é vaidosa é aquela pessoa que ela só pensa em si. Ela só pensa nela mesma. Ela quer ser o centro das atenções. E ela faz de tudo para isso. Ela põe até uma melancia na cabeça, se for preciso, porque ela quer ser o centro das atenções. Isto é vaidade. É quando você coloca a sua beleza
É quando você coloca o seu ego, o seu eu, acima da vontade de Deus para sua vida. São as pessoas narcisistas, aquelas que não importa os outros, ela quer estar bem, ela precisa sair por cima, ela tem que ser a melhor, ela tem que ser tudo e para todos, é por ela e para ela todas as coisas. Então, presta atenção, isto é vaidade. E muitas pessoas ouviram, principalmente dentro das igrejas, quando você começa a se arrumar seu cabelo, quando você passa um batonzinho, quando você põe, às vezes, um enfeite. Às vezes você ouviu durante muito tempo que, você é vaidosa. Porque você é uma pessoa que está fazendo culto para você mesma. Cuidado com a vaidade, hein, irmã? E esquece que o desleixo também é pecado. O Senhor nos convida a uma vida de equilíbrio, a uma vida de moderação. A Bíblia fala que a sua modéstia, que a sua moderação seja conhecida por todos. Então, quando você quer se colocar no centro das atenções, como se fosse a rainha do pedaço, isso é pecado. Porque a glória tem que ser para Deus. Ele não divide a glória dele com ninguém. Deus não divide a glória dele com ninguém. E vaidade é quando você quer a glória para si. Isto é vaidade, entende? E, por outro lado, o você deixar de cuidar de você. Você deixar de cuidar da sua saúde, do seu corpo, também é um pecado. Porque você está desonrando aquilo que Deus te emprestou. Você está desonrando o Espírito Santo que habita em você. Lembra que a Bíblia fala que nós somos templo do Espírito Santo? E aquele que destrói o templo será destruído? O templo, ele está falando de quê? Do nosso corpo. Aquele que destrói o templo será destruído. E quantas vezes as pessoas têm medo de cuidar de si mesmo? Cuidar da saúde, cuidar do corpo, cuidar da aparência, porque acham que é vaidade. É que, na verdade, o diabo distorce a palavra do Senhor para que você seja destruída. Então eu quero te trazer hoje clareza sobre esse assunto, para que você entenda a verdade. O que é pecado é você deixar de cuidar daquilo, da habitação do Espírito Santo. Eu quero que você se lembre de quando Deus tirou o povo do Egito. Lembra? Deus tira o povo do Egito e começa a passar para eles leis morais, leis civis e leis cerimoniais. E você vai perceber que dentro dessas leis, o Senhor coloca o cuidado na alimentação, o cuidado com a saúde, o cuidado com a higiene. Então você percebe que não tem como você desvincular espírito, alma e corpo. Nós somos um ser integral, integrativo. Corpo, alma e espírito está ligado. Se a sua área espiritual está sendo afetada, a sua alma vai ser e o seu corpo vai sentir. Ontem eu estava lendo uma palavra sobre Daniel. E Daniel, quando ele teve a visão da glória de Jesus, quando ele teve a visão de coisas espirituais, a Bíblia relata muito claro que Daniel sentiu fraqueza no corpo. A Bíblia diz que ele chegou quase a desfalecer, ele não tinha forças nem para falar. Então você percebe que aquilo que acontece no seu espírito vai sim influenciar a sua alma e o seu corpo. Aquilo que acontece no seu corpo vai influenciar a sua alma e o seu espírito também. É por isso que muitas vezes, quando você sai do controle, quando você sente que está fora de controle na sua alimentação, parece que isso impede até a sua comunhão com Deus. Então, que você entenda de uma vez por todas que o cuidado com o corpo também você está honrando a Deus, cuidando também do espírito e da alma, tá? E agora
para finalizar, eu quero falar para você como vencer estes medos. É claro que se você me acompanhar, você vai aprender muito mais sobre estes assuntos, você vai romper na sua vida, você vai viver grandes curas, libertações, transformações na sua vida. Então eu quero te lembrar, se você ainda não é inscrito neste canal, eu quero que você dê uma olhadinha abaixo e tá escrito num quadradinho vermelho, inscrever-se. E aí você clica agora em cima e aí você, pronto, está inscrita. Para que você possa receber mais palavras como essa, que vão te gerar crescimento e uma transformação extraordinária. Então, como vencer estes medos? Eu quero que você agora preste atenção comigo em 1 João 4, versículo 10. 1 João 4, 18, que diz assim: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Então aqui a gente fala, né, sobre o antídoto desse medo. O medo, ele é o contrário do amor. Entendeu? O perfeito amor lança fora todo medo. E aí quando a gente olha para o amor não é um sentimento apenas. O amor é uma pessoa. A Bíblia diz que Deus é amor. Então, o amor é uma pessoa. E esta pessoa é o próprio Deus. E quando você começa a aprender sobre Ele, quando você convida Ele, Senhor Jesus, eu quero que este amor inunde o meu coração. Eu quero que o Senhor preencha a minha vida com este amor. Você não tem como o amor de Deus e o medo ocupar o mesmo lugar, o mesmo trono. Ou está o medo no trono do seu coração, ou o amor. Não tem como andar junto, tá? Eu tô falando do medo que te paralisa, tá? Eu tô falando do medo que não te deixa avançar. Eu tô falando daquele tipo de medo, não medo que te protege, que tem aquele medo que faz você refletir. Nossa, será que se eu pisar aqui, olha, tem uma cobra ali, eu não vou ali não, porque você tem medo. Então esse tipo de medo é um medo que te protege, é um medo saudável. Mas eu estou falando do medo que te paralisa. Então o que você tem que fazer? Em primeiro lugar, reconhecer esse amor de Deus e pedir: Senhor, vem e ocupa o trono do meu coração. O trono que antes era ocupado pelo medo, pelo receio. Agora, Senhor, ocupa o meu coração com a tua presença, com o teu amor sobre mim. Porque quando eu entendo que o amor de Deus, que a pessoa de Jesus Cristo me ama, eu não preciso temer. Eu posso falar não quando for necessário, eu posso me posicionar quando preciso, eu posso dizer sim para aquilo que condiz com aquilo que eu quero viver. Eu posso ser livre, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. E a última coisa, o medo muitas vezes ele precisa ser enfrentado. O medo, esse tipo de medo que te paralisa, que te faz desistir no meio do caminho, que te faz abandonar tudo, que te faz viver esse ciclo de frustração, esse medo, ele te paralisa, ele te afasta daquilo que você quer viver e nasceu para viver. Então esse medo, ele precisa ser enfrentado. Quando eu falo para você enfrente esse medo, divide a palavra em frente. Eu estou falando para você que quando você enfrentar esse medo, quando você, apesar do medo, decidir seguir, apesar do medo você dizer sim, apesar do medo de não dar conta, apesar do medo de, não sei, apesar do medo você decidir seguir em frente. Isto é enfrentar o medo. E quando você vai em frente, quando você enfrenta, você segue em frente, o medo fica para trás. O medo não tem mais poder de te paralisar. O medo não tem mais poder de bloquear o poder de Deus sobre a tua vida, a transformação que você quer viver. Quando você decide enfrentar o medo, quando você decide seguir em frente, quando você decide continuar apesar do medo, o medo perde as forças. E você segue em diante
e não tem outra. O resultado é a transformação, é o seu emagrecimento e você se transforma na pessoa que você nasceu para ser. Você conquista os seus sonhos, os seus objetivos e o emagrecimento acontece de maneira leve, prazerosa e que te gera prazer, porque você vai se descobrindo dia após dia. Você percebe que o medo já não é mais obstáculo para você, porque você nasceu para ser forte e corajosa e seguir até o final. Que Deus abençoe você. Eu espero que essa palavra tenha falado profundamente no seu coração. E eu quero deixar um desafio para você. Você sabe que o processo de emagrecimento, muitas pessoas que ainda não me conhecem, não conhecem o emagrecimento cristão, que ainda não ouviram palavras como essa, você sabe que elas enfrentam sozinhas. Você sabe que é muito complicado. Elas se sentem frustradas, elas se sentem solitárias, elas se sentem como se estivessem lutando contra o mundo, contra elas mesmas. Então eu quero desafiar você agora a deixar uma palavra nos comentários aqui desse vídeo, uma palavra de fortalecimento, uma palavra para que esta mulher não desista do objetivo dela de emagrecer. Mesmo que talvez você fale, pastora, mas quem está precisando da palavra sou eu. Você já recebeu nesse vídeo. E quando você entrega, quando você faz para alguém, pode ter certeza que você vai receber a retribuição por isso. Então eu desafio você agora a deixar nos comentários uma palavra de ânimo, de força, de incentivo para outras mulheres que virão assistir esse vídeo depois de você. Deus abençoe sua vida. Estamos juntas até o final. Conta comigo no seu processo de emagrecimento, de transformação. Que Deus abençoe você. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.